Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Aqui eu tenho o gráfico de uma função f e às vezes eu estou interessado em encontrar a área entre esse gráfico e um intervalo ali no eixo dos x, ou seja, calcular a integral de x1 até x3 da função f. Mas o que pode acontecer? Talvez o cálculo dessa integral seja uma tarefa muito difícil, ou às vezes nós nem conhecemos muito bem a função f, apenas alguns de seus valores. Então é para isso que se faz uma integração numérica, encontrar uma aproximação que seja tão boa quanto a desejada. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo que começa em x1 e acaba em x3 e dividi-lo em duas partes iguais, cada uma com tamanho h. O h é o x3 menos o x1 dividido por 2. Então eu tenho agora 3 pontos sobre o gráfico da função. O x1 f de x1, o x2 f de x2 e o x3 f de x3. E eu interpolo esses pontos, ou seja, procuro qual é o polinômio de menor grau possível que passe em cima dos 3. O que eu posso fazer? Calcular a área entre o gráfico do polinômio e o intervalo no eixo do x. Essa área aí é uma aproximação do valor que está entre a área do gráfico da função f e o intervalo. Então, de maneira que a integral de x1 até x3 da função f tem quase o mesmo valor que a integral de x1 até x3 do polinômio. E o polinômio é fácil de integrar. Aqui eu apresento quem que é ele. Fazendo a integral, nós encontramos h dividido por 3, que multiplica a f de x1 mais 4 da f de x2 mais a f de x3. Então, esse resultado aí é uma aproximação da integral da função f. Então, este é o método de Simpson simples. A integral de x1 até x3 de uma função f, quando nós definimos o h como sendo x3 menos o x1 dividido por 2, ou seja, eu dividi do x1 até o x3 em 2 pedaços de tamanho h, eu encontro que uma aproximação para o valor da integral é h sobre 3, que multiplica a f de x1 mais 4 da f de x2 mais a f de x3. Bom, aqui nós vemos uma foto do Simpson, aliás, um desenho dele, né? Mas, na verdade, embora se chame método de Simpson, não foi ele quem inventou. Isso aí é de 1639 com o Cavalieri. O que acontece? O Simpson, ele tem uma história interessante. Certo dia ele olhou um eclipse e ficou bastante interessado. Então, na sequência, ele comprou 2 livros, um de astrologia e um de matemática. Ele estudou isso aí e virou um adivinho. Então, ele ganhava dinheiro como sendo um adivinho. Bom, ele juntou bastante dinheiro e começou a escrever livros de matemática anos mais tarde. E acontece que os livros do Simpson eram realmente muito bons. Eles venderam bastante. Em 1743, ele publicou um livro no qual aparecia esse método que já era bastante conhecido. Então, o que acontece? As pessoas falavam assim, o método que tem no livro do Simpson acabou ficando apenas método de Simpson. Então, não foi ele quem inventou, mas ele colocou no livro de bastante sucesso e o nome dele ficou associado a essa maneira aí de calcular aproximações de integrais. Bom, o que eu posso fazer para melhorar o método de Simpson simples? Eu posso pegar o meu intervalo e aplicar o método 2 vezes. Então eu faço assim, agora vai começar no x1 e acabar no x5. Eu defino o h como sendo o x5 menos o x1 dividido por 4. Então eu vou dividir o meu intervalo original em 4 pedacinhos, todos iguais de tamanho h. O que eu posso fazer? Entre os pontos que tem a abscissa x1, x2 e x3, eu aplico o método uma vez. E na outra metade, com os pontos x3, x4 e x5, eu aplico de novo. Eu faço 2 vezes. Então eu encontro 2 polinômios e calculo as áreas abaixo desses polinômios aí.
de maneira que eu terei uma aproximação melhor do resultado, que é a integral da função f. Então fica assim, ó, quando eu aplico na primeira metade, fica h sobre 3, que multiplica a f de x1 mais 4 da f de x2 mais a f de x3. Quando eu aplico na outra metade, h sobre 3, que multiplica a f de x3 mais 4 da f de x4 mais a f de x5. Quando eu juntar tudo isso daí, eu noto que a f de x3 foi utilizada tanto numa etapa quanto na outra. Então apareceu duas vezes. De maneira que a integral de Simpson agora ficou assim, ó, h sobre 3 que multiplica a f de x1 mais 4 da f de x3 mais 4 da f de x2 mais 2 da f de x3 mais 4 da f de x4 e mais a f de x5. E eu posso ir continuando. Eu posso agora aplicar o método 3 vezes. Então eu vou começar com o x1 e acabar lá com o x7. Defino o h como sendo o x7 menos o x1 dividido por 6. Então eu vou trabalhar com 6 espaçamentos de tamanho h. Então entre o x1 e o x3 eu aplico o método de Simpson uma vez. Entre o x3 e o x5 outra vez. E entre o x5 e o x7 outra vez. Quando eu somar tudo, eu noto que a f de x3 apareceu duas vezes e a f de x5 também. Então o método fica assim, ó, h sobre 3 que multiplica a f de x1. Depois eu noto que aparecem os números assim, ó, 4, 2, 4, 2, 4. 4 vezes a f de x2, 2 vezes a f de x3, 4 vezes a f de x4, 2 vezes a f de x5, 4 vezes a f de x6 e finalmente a f de x7. Então nós temos o método de Simpson composto. Para calcular a integral de x1 até o x 2n mais 1 de uma função f, eu defino o h como sendo o x 2n mais 1 menos o xn dividido por 2n. Daí uma aproximação para essa integral é dada pela h sobre 3, que multiplica a f de x1. Daí vão aparecendo números 4, 2, 4, 2, 4, que vão multiplicando, ó, 4 vezes a f de x2, 2 vezes a f de x3, até lá o 4 da f do x2n, e o último é a f de x2n mais 1. Então, quando nós fazemos toda essa conta aí, encontramos o valor que é aproximadamente a integral do x1 até o x2n mais 1 da função f. Então, vou fazer um exemplo. A integral de 1 até 3 de e elevado a menos x ao quadrado dx. Bom, eu vou fazer o Simpson simples. Então, o h é o x3 menos o x1 dividido por 2. 3 menos 1 dividido por 2, 1. Isso significa que eu vou fazer h sobre 3, que multiplica a f de x1 mais 4 da f de x2 mais a f de x3. Quem que é o x1? 1. Quem que é o x2? É o x1 mais h, então é o 2. E o x3 é o 3. Então basta calcular. O h é 1, então ficou 1/3, que multiplica e elevado a menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes e elevado a menos 2 ao quadrado, mais o e elevado a menos 3 ao quadrado. Fazendo as contas, aproximadamente ali 0,14, que é um resultado razoavelmente próximo do valor exato da integral, que é ali 0,139. Bom, se eu precisar de uma precisão melhor, então eu posso aplicar um Simpson composto. Digamos aqui a mesma integral, de 1 até 3 de e elevado a menos x ao quadrado, só que agora eu vou aplicar o método duas vezes. Então, o h será o x5 menos o x1 dividido por 4, que fica o 3 menos 1 dividido por 4, que dá 0,5. Então eu vou fazer aqui com duas etapas. Quando eu faço em duas etapas, eu trabalho com 4 espaçamentos de tamanho h. Bom, o método de Simpson fica o h por 3, que multiplica a f de x1, daí aparecem os números 4, 2, 4, multiplicando ali respectivamente a f de x2, a f de x3, a f de x4, e finalmente ainda tem que somar a f de x5. Bom, o x1 ele vale 1, e eu tenho que somar de meio em meio, que é o tamanho do h. Então eu preciso calcular a função no 1, no 1,5, no 2, no 2,5 e no 3.
Então calcula esses valores todos e substituo, vai ficar 0,5 dividido por 3, que multiplica e elevado a menos 1 ao quadrado, mais, daí aquela história do 4, 2, 4, o 4 multiplica o e elevado a menos 1,5 ao quadrado, o 2 multiplica o e elevado a menos 2 ao quadrado, o 4 multiplica o e elevado a menos 2,5 ao quadrado, soma ainda com a e elevado a menos 3 ao quadrado, que dá ali 0,138, que já é uma resposta bem próxima da resposta que é o valor exato da integral, 0,139. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.